Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos estudar sobre a farmacologia do etanol. Durante o desenvolvimento dessa aula, muitas vezes eu vou me referir ao etanol como álcool. Então, esse álcool é o álcool etílico, e toda vez que a gente não adjetivar esse álcool, a gente está se referindo ao etanol, tá? Quando a gente precisa falar de outro tipo de álcool, a gente precisa adjetivar. Por exemplo, o álcool butírico. Então, sempre que eu falar só álcool, isso aí está remetendo ao etanol, que é o álcool etílico. Professora, por que a gente estuda o etanol dentro da farmacologia do sistema nervoso central? Porque o etanol ele é empregado na terapêutica também. A gente vai aprender isso nessa aula. E existem tratamentos farmacológicos também para os casos de etilismo, ou antigamente chamados de alcoolismo. Antes disso, é importante a gente fazer algumas considerações gerais sobre esse etanol. O álcool aqui é representado, pelo etanol, a fórmula química C2H5OH. Esse álcool, pessoal, é a droga psicoativa lícita, que tem uma venda aí aberta, sobre certos tipos de limitações, mas é de venda livre. Esse álcool ele tem um potencial de causar dependência nos indivíduos e é amplamente consumido em todo o mundo, apesar dessas características. Já foi observado que o álcool pode ser correlacionado com o desenvolvimento de cerca de 200 doenças e também de lesões potenciais. Por exemplo, a gente pode observar problemas neurológicos, problemas no sistema cardiovascular, contribuição para o desenvolvimento de alguns tipos de cânceres, de úlceras, além de lesões que podem ser causadas pela própria violência e também pelos acidentes automobilísticos. Alguns estudos também fizeram uma relação entre esse consumo de álcool de forma nociva e um possível surgimento de doenças infecciosas, como a tuberculose, a contaminação pelo vírus da imunodeficiência humana ou até mesmo o desenvolvimento da síndrome da imunodeficiência adquirida. Dessa forma, também já foram elencados aí cerca de 3,3 milhões de mortes ao ano sendo associadas com essa utilização do álcool. É interessante ressaltar para vocês que o álcool ele não mata assim de forma aguda, sabe, pessoal? Ele causa essas mortes muito mais de forma crônica, a não ser, obviamente, que seja um acidente, alguma coisa nesse sentido. E também ressaltar aqui o problema que o consumo de álcool causa, nesse caso da dependência, gera não só complicações para o indivíduo, como também para toda a família. Então, é algo super difícil aí de lidar. Existe um padrão de uso de álcool, então a Organização Mundial de Saúde ela recomenda o máximo de consumo aí, que seriam 15 doses por semana para homem e 12 doses por semana para mulheres, tá? Mas isso não é a dose que você está pensando. São 15 latas de cerveja, 15 garrafas de vinho. Não. Cada dose teria que ter aí cerca de 8 a 13 gramas de etanol. Isso poderia corresponder, por exemplo, ao período todo da semana, tá? A um consumo de 350 ml de cerveja. Ou a um consumo de cerca de 150 ml de vinho. Ou a um consumo aí de cerca de 40 ml de uma bebida destilada. Então, isso obviamente separado, não a cerveja mais o vinho, mas a bebida destilada, tá bom? O consumo per capita, que no ano de 2010, para maiores de 15 anos, estavam associados aí a um consumo de cerca de 6,4 litros de álcool puro, equivalente aqui a cerca de 13,5 gramas de álcool ao dia. Então, aqui desprezando a questão de utilizar algumas frutas, alguma coisa para complementar esse tipo de bebida. No Brasil, aqui no ano de 2018, a gente observou alguns dados que remetem a um consumo de cerca de 7,8 litros de álcool puro por pessoa durante o ano, tá? Nos homens, a média seria aí próximo de 13,4 litros ao ano. Nas mulheres, bem menos, cerca de 2,4 litros ao ano. Por isso, a legislação brasileira fez algumas mudanças, incluiu aí a lei seca nessa legislação, é a lei número 12.760, quando ela foi criada, em 20 de dezembro de 2012. E aí, no artigo 306 dessa lei, estava descrito assim, que concentração de álcool superior a 6 decigramas por litro de sangue
ou 0,3 miligramas por litro de ar alveolar exalado, era considerado aqui como um crime de trânsito. Então, a partir desses dados, a gente já observa que existem duas formas da gente quantificar essa concentração de álcool. Seria utilizando essa quantificação no sangue, isso a gente chama de alcoolemia, ou utilizando alguns dispositivos para verificar esse ar alveolar exalado, né, a quantidade de álcool que está nesse ar. Isso é feito, por exemplo, com a utilização daqueles bafômetros, né, que a gente observa aí nas blitz. Nesse caso do bafômetro, ele vai fazer uma comparação, uma relação desse valor encontrado no ar alveolar para extrapolar e verificar mais ou menos quanto é que estaria ali na sua corrente sanguínea, tá? Então, é feito uma correlação aí e uma extrapolação para poder dizer mais ou menos quanto é que tem na corrente sanguínea. Nesse caso aqui, lá em 2012, né, com essa lei seca, a punição seria cerca de 6 meses a 3 anos de detenção. Entretanto, houve uma atualização aqui, a lei número 13.281, de 4 de maio de 2016. Olha o que aconteceu. Aqui no artigo 165, tá? Ele falava que qualquer quantidade, qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou de ar alveolar sujeito o condutor a uma multa, tá? Aí próximo de R$ 3.000, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, recolhimento da habilitação, perdendo aí cerca de 7 pontos, retenção do veículo. Então, a gente observou uma mudança importante que limitou realmente o consumo de álcool. Então, se você bebe, você não pode dirigir. Então, porque a gente não pode detectar nenhuma concentração de álcool, zero. Se tiver qualquer concentração, isso já pode penalizar o sujeito dessas formas aqui. É uma infração gravíssima dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência. Só que, segundo a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, ninguém é obrigado a fornecer provas contra si mesmo. Então, isso era uma grande problemática. Porque a pessoa podia recusar, eu não quero fazer ali o bafômetro, não podia recusar isso. Entretanto, nessa lei também foram atualizados alguns critérios interessantes. Aqui já aparece que o exame clínico, as próprias imagens de câmeras, elas servem para perícia. Então, se a pessoa não quer fazer esse tipo de teste lá do bafômetro, e você consegue filmar, pede para ela andar em linha reta, e você filma e vê que ela não consegue fazer isso, que ela não está falando coisa com coisa. Então, esses outros fatores, eles podem ser utilizados ali para perícia e para o procedimento seguir aí as penalizações. Isso foi um grande ganho do ponto de vista desse consumo de álcool. Quando a gente pensa no efeito do etanol nos nossos sistemas corporais, a gente vai olhar inicialmente de uma forma mais geral, tá? Depois a gente vai ver o efeito específico em cada parte do nosso organismo. Mas observem, o álcool, ele tem efeitos tóxicos diretos sobre alguns órgãos, sobre os rins, sobre o coração, sobre o fígado, sobre o cérebro, sobre a mucosa gástrica. Uma das coisas que o álcool faz é causar uma lesão direta na nossa mucosa gástrica. Então, ele pode favorecer o desenvolvimento de gastrites, também de úlceras, que podem evoluir para sangramentos aí internos. Além disso, o etanol, ele representa uma caloria vazia. Então, você pode ficar ali consumindo esse etanol e aí você sente que você está satisfeito, só que você não está nutrido, né? Existe uma diferença entre se alimentar e se nutrir. O etanol, ele causa uma modificação estrutural importante na região de intestino delgado. Ele modifica a estrutura das microvelocidades que estão presentes ali. Ele causa um achatamento das nossas microvelocidades. Com isso, a gente vai ter má digestão e má absorção. Isso leva a uma má nutrição corporal desses indivíduos que têm esse consumo aí elevado de etanol. E qual é a problemática associada com isso, pessoal? Duas coisas. Essa má nutrição, ela vai afetar diretamente dois órgãos importantes, o nosso cérebro e também o nosso coração. No nosso coração, ele vai causar lesão nas fibras cardíacas.
podendo aí haver aquelas rupturas, né? Aí a rabdomiólise, a presença aí de proteínas em excesso na nossa corrente sanguínea, devido a essa ruptura das fibras cardíacas. Além disso, essa malnutrição, ela afeta a absorção de vitaminas, por exemplo, a vitamina B1, que é a tiamina. Isso leva ao desenvolvimento de uma síndrome chamada de síndrome de Wernicke-Korsakoff. Nessa síndrome, a gente observa lesões no sistema límbico e também em regiões corticais. E os sintomas podem ser relacionados com uma confusão mental, perda de coordenação muscular, tremores, ataxia. O paciente pode apresentar até mesmo alterações de visão, um nistagmo, visão dupla. E além disso, a gente vai observar a presença da síndrome de abstinência, né, quando eles param de fazer esse consumo do etanol. Uma das coisas mais características é o aparecimento dos tremores. É importante que vocês entendam que existe uma diferença entre um consumo agudo de etanol, beber uma cerveja, um vinho uma vez na semana, algumas vezes durante um mês, de um consumo realmente crônico de etanol. Tem pessoas que elas já acordam e a primeira coisa que acontece é a tremedeira nas mãos. Então, para que elas consigam parar essa tremedeira, elas precisam já de manhã começar o dia aí fazendo esse consumo de etanol. Uma das coisas mais interessantes em relação ao álcool, que eu vou sempre falar que ele tem efeito dual em várias situações. Inclusive, a gente tem percepções aí diferentes em relação ao álcool. Isso está associado com a concentração de álcool no sangue, que a gente mede aqui em gramas para cada 100 ml de sangue. Nós temos diferentes estágios e sintomas clínicos. O álcool ele tem um efeito que a gente chama de eufórico inicial e depois um efeito depressor. Então vamos seguir aqui a quantificação desse álcool no sangue, né? Gramas de álcool para cada 100 ml aí de sangue. Quando a gente tem cerca de 0,01 a 0,05 gramas de álcool para cada 100 ml de sangue, esse é um estágio aqui subclínico. Então, a pessoa ainda apresenta um comportamento normal. Quando essa concentração sobe para 0,03 a 0,12, a pessoa já entra num estado de euforia. Então, imagina que a pessoa vai para uma festa, ela já começa a conversar mais, isso aumenta a sociabilidade e a autoconfiança dela. Ela fica desinibida, ela fala com uma pessoa que ela nunca falou, né? Ela cria essas situações e ela fica confortável. Diminui já a atenção dela, a capacidade de julgamento, o controle e as habilidades de desenvolver testes são diminuídos nessa fase. Quando aumenta essa concentração de álcool para 0,09 a 0,25, né, gramas para cada 100 ml de sangue, a gente já entra numa fase chamada de excitação. Aqui a pessoa já tem instabilidade e prejuízo de julgamento, crítica, percepção, memória e compreensão. Aqui é aquele momento, pessoal, que você só está com R$ 20 no bolso, e aí você diz, vamos comprar isso, eu pago, né? Paga uma rodada para todo mundo, eu vou pagar. Você não tem dinheiro para isso, mas você já não tem mais um julgamento correto aí. Memória, tem gente que perde a memória literalmente. A gente tem uma diminuição da memória, da resposta sensitiva e reativa. Então, você não reage bem, seus estímulos, né? Eles já ficam diminuídos. Acuidade visual, você já não reconhece mais ninguém. Visão periférica e também começa o período aí de sonolência. Quando essa concentração de álcool ela passa para 0,18 a 0,30, a gente já entra num estágio de confusão. Então aqui já é a desorientação, confusão mental, adormecimento, emoção exagerada, é a hora que todo mundo começa a chorar, diminui a coordenação motora, ninguém consegue mais abrir nada, pegar as coisas vai abrir, não tem mais coordenação motora e a fala começa a ficar arrastada. Então, a pessoa começa a falar, parece que a língua dela está crescendo e a pessoa não consegue entender mais nada, né? E aí depois vem uma concentração maior ainda de álcool no sangue, 0,25 a 0,40, é o que a gente chama de estupor. Aqui a inércia é generalizada, diminuição importante da resposta aos estímulos, a incapacidade de deambular, então não anda mais em linha reta, se ela for andar, ela cai para um lado, começa a vomitar, pode ter incontinência, prejuízo de consciência e sonolência, é aquela fase que eu digo que a pessoa está entregue, né? Está ali no canto, entregue, caída, e só tentando sobreviver.
Quando a gente tem concentrações ainda mais elevadas, cerca aqui de 0,35 a 0,50, ela pode entrar em coma. Então, ela vai ter inconsciência, os reflexos corporais vão estar diminuídos ou podem ser abolidos, temperatura abaixo do normal, prejuízo de respiração e circulação sanguínea e possibilidade de morte. Geralmente, concentrações acima de 0,45 gramas de álcool para cada 100 ml aí de sangue levam à morte, né, desses indivíduos. Morte por bloqueio respiratório central, dá uma depressão respiratória nesse indivíduo. Esses valores, eles são valores médios, tá? Isso pode variar de acordo com a pessoa, com o perfil enzimático dessa pessoa e com várias outras características. Pensando nesse efeito do álcool sobre o sistema nervoso central, é um efeito dual. Então, ora é estimulante e ora é depressor. Os efeitos ansiolíticos, né, e esse efeito que é desinibidor, ele acontece geralmente em baixas doses aí do etanol. Está muito mais associado com a atuação desse etanol em receptores de serotonina e também bloqueio aí de canais de cálcio. Já o efeito depressor do álcool, ele começa a aparecer quando essas doses elas vão aumentando. Então, em doses elevadas, esse etanol ele passa a atuar bastante em receptores GABA-A do GABA. O uso crônico, ele causa esses efeitos neurológicos aí que podem ser irreversíveis, como demência, comprometimento motor associado a uma diminuição da espessura do córtex cerebral, degeneração de cerebelo, então dificuldades aí de movimentação, neuropatia periférica devido a essa deficiência da absorção de tiamina. Lembrando que o etanol ele causa um achatamento das nossas microvelocidades, reduzindo a nossa capacidade absortiva. Uma das coisas mais interessantes aí em relação ao etanol é que ele causa essa potenciação dos efeitos do GABA. Então, ele é um agonista alostérico. Ele se liga no receptor GABA do GABA em um sítio diferente daquele sítio que o GABA se liga. O GABA se liga aqui em um sítio na subunidade beta, tá? Então, o etanol ele vai se ligar em um outro tipo aí de subunidade nesse receptor GABA do GABA. Além disso, esse etanol ele também causa uma inibição dos efeitos excitatórios do glutamato. Lembrando que o glutamato é um neurotransmissor excitatório, né? O mais importante para o nosso sistema nervoso central. Vamos observar o que acontece. No estado normal, sem o álcool, a gente tem um neurônio pré-sináptico, vesículas repletas de glutamato aqui no seu interior, e o glutamato, pessoal, ele pode atuar sobre os seus receptores. Por exemplo, o receptor ionotrópico NMDA, receptor AMPA, que estão aqui ó, expressos nos neurônios pós-sinápticos. Além disso, ele também pode atuar em receptores metabotrópicos, os receptores aqui do glutamato metabotrópicos, que podem estar expressos tanto nesse neurônio pós-sináptico, como também nesse neurônio pré-sináptico. Lembrando que esse receptor aqui no pré-sináptico, né, no neurônio pré-sináptico, ele vai acoplar proteínas GI e GO. Essas proteínas GI e GO, elas são proteínas inibitórias da ciclase de adenilil. E nesse caso, a gente vai ter redução de AMP cíclico, redução de pKa. E a gente diminuiria a exocitose dessas vesículas contendo o glutamato. E olha o que, o etanol faz, que a gente tem um uso agudo, né? Ele consegue se ligar nesses receptores aqui do glutamato metabotrópicos, e aí eles aumentam a atividade desse receptor. Logo, a gente vai ter a ativação daquelas proteínas GI e GO. Dessa forma, a gente vai ter redução da via da ciclase de adenilil. Logo, a gente vai diminuir lá no final a ativação da proteína sinase A, que seria importante para fosforilar essas vesículas e facilitar essa exocitose de glutamato. Então, como consequência, o álcool ele atua diminuindo a exocitose de glutamato. Dessa forma, esse glutamato não se liga mais nesses receptores, né, presentes aqui no neurônio pós-sináptico, e aí a gente tem uma redução da atividade desse neurônio com diminuição na geração desses próximos sinais, né, dessa condução de potencial aí de ação. Além disso, no sistema nervoso central, o etanol inibe o influxo de cálcio através dos canais de cálcio dependentes de voltagem, inibe o transportador de adenosina, aumenta então essa quantidade aí de adenosina que atua em receptores do tipo A1, inibindo a liberação de glutamato no pré e no pós-sináptico.
Pode aumentar ou pode inibir a função dos receptores nicotínicos da acetilcolina, dependendo aí da sua concentração. Aumenta a função dos receptores de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor relacionado aí com a nossa felicidade, aquele momento agradável. Então, essa parte aí é bem interessante no começo do consumo do etanol, que são aquelas fases de euforia. Também existem efeitos desse etanol sobre os opioides endógenos. Então, a gente vai observar nessas figuras aqui. Nessa letra A seria o uso agudo do álcool, tá, pessoal? Então, a gente tem um circuito neuronal. Dentro do estudo da farmacologia do sistema nervoso central, vocês têm que olhar para os circuitos neuronais, tá? São sequências. Uma coisa ativa a outra, uma coisa inibe a outra, e a gente vai vendo esse efeito em cascata. Iniciando aqui, a gente teria um neurônio glutamatérgico que libera o glutamato. E olha que interessante, esse glutamato iria atuar em um receptor GABAérgico. O glutamato é excitatório. Então, o glutamato atuando em seus receptores presentes em um neurônio GABAérgico levariam à ativação desse neurônio GABAérgico. E aí esse neurônio GABAérgico libera o quê? O GABA, né? E aí o GABA atuaria, ó, em seus receptores em um neurônio dopaminérgico. E aí observem que esse neurônio dopaminérgico está localizado aqui na área tegumentar ventral. Como o GABA é um neurotransmissor inibitório, ao atuar em seus receptores nesse neurônio dopaminérgico, ele diminui a exocitose de dopamina. Então, a gente deixaria de jogar dopamina aqui para atuar em seus receptores, né, em neurônios em sequência, aonde? No núcleo accumbens. O que foi que a gente observou em aulas anteriores? Que é justamente essa liberação de dopamina no núcleo accumbens que está associada com a nossa ativação de recompensa. Esse é o nosso sistema de recompensa. A gente se sente bem quando a gente joga dopamina na região do núcleo accumbens. Então, o que acontece quando a gente utiliza o álcool? Olha para cá. O álcool, ele não inibe essa liberação aqui de glutamato. Então, quando ele inibe a liberação de glutamato, porque a gente já observou que ele atua em receptores do glutamato metabotrópicos presentes no neurônio pré-sináptico, levando a uma diminuição da exocitose aqui de vesículas contendo glutamato. Esse glutamato não vai ativar esse neurônio GABAérgico. Se ele não ativa esse neurônio GABAérgico, a gente não joga GABA no próximo neurônio. E o GABA é inibitório. Então, eu não estou inibindo esse neurônio dopaminérgico. Como eu não inibo esse neurônio dopaminérgico, o neurônio dopaminérgico fica ativado. Se o neurônio dopaminérgico proveniente lá, partindo dessa área tegumentar ventral, libera dopamina no núcleo accumbens, a gente ativa nosso sistema de recompensa e a gente fica muito feliz. Então, esse é um efeito interessante do álcool de forma aguda, tá, pessoal? Além disso, outras coisas que o álcool faz, por exemplo, é aumentar essa formação de opioides endógenos. Nessa figura, os autores retrataram os opioides aqui como se estivessem dentro de neurônios, só que na verdade não é isso que acontece, tá, pessoal? O álcool, esses opioides endógenos, eles são peptídeos, eles não são neurotransmissores. Eles são formados a partir da clivagem de peptídeos maiores. Então, o álcool ele estimula a clivagem desses peptídeos maiores para a formação dos opioides endógenos. E esses opioides endógenos, eles estão muito associados, por exemplo, com a redução da nossa percepção aí de dor. Isso é importante. Observem que quando a pessoa está consumindo álcool, às vezes ela cai, está nesse momento eufórico, né? Ela está dançando, ela sobe em cima da mesa, ela cai e ela não está nem aí, ela não sente a dor naquele momento, porque esses opioides endógenos, eles limitam aí essa nossa percepção de dor. Isso a gente vai estudar em aulas mais para frente. Só que cronicamente, né? Quando a gente já tem uma dependência desse álcool, o que acontece se você tirar o álcool, deixou de consumir o álcool? O que acontece? Se eu deixei de consumir o álcool, esse neurônio glutamatérgico vai ficar liberando aqui o glutamato. E esse glutamato, ele vai atuar
nos seus receptores, presentes na superfície desses neurônios GABAérgicos, levando à ativação desses neurônios GABAérgicos. Aí esses neurônios GABAérgicos, pessoal, eles vão começar a liberar GABA no próximo neurônio, que é um neurônio dopaminérgico. E o GABA é inibitório. E o GABA ele vai inibir esse neurônio dopaminérgico. Então, a gente não consegue liberar dopamina no núcleo accumbens. Então, aí a gente fica triste, porque a gente não vai estar ativando o nosso sistema de recompensa. E é isso que faz a pessoa querer cada vez mais o álcool. Por quê? Porque ela quer aquela sensação que é causada pelo consumo do álcool, que seria justamente essa jogada aqui de dopamina no núcleo accumbens. Além disso, a gente consegue observar o efeito do etanol sobre o sistema cardiovascular. De forma moderada, ele tem um efeito cardioprotetor. Inclusive, tem prescritores que vão fazer ali uma indicação de consumo de cálice de vinho tinto. Quando eu falo consumo, aqui é um cálice, não é uma taça, não é um copo, não é uma garrafa de vinho, tá? Então, eles fazem aí esse tipo de prescrição. Um cálice aí de vinho tinto todos os dias pode ser cardioprotetor. E vale ressaltar que é importante que isso seja feito com um vinho tinto e não com um vinho branco. E aí eu não sei se vocês lembram aí dos processos de produção de vinho, né? Quando a gente estuda dentro das disciplinas que falam de fermentação e tudo isso. Por quê? No caso aí do vinho tinto, qual é a diferença da produção de um vinho tinto para um vinho branco? A questão da utilização da casca. No caso dos vinhos tintos, a gente utiliza a casca durante esse processo de produção. E no caso do vinho branco, não. Essas cascas são removidas. E nas cascas das uvas é onde a gente tem a maior quantidade de flavonoides, que são metabólitos secundários muito associados com uma atividade antioxidante. Por isso que os vinhos tintos, eles têm esse efeito cardioprotetor em maior quantidade quando a gente compara com vinhos brancos. Então, se você vai consumir uma uva, não joga a casca, não tire a casca. Faça o consumo dela justamente com a casca, porque a casca é onde tem aí as maiores quantidades de substâncias que são interessantes para o nosso organismo. Só que o uso crônico do etanol ele pode causar efeitos tóxicos, inclusive aqueles efeitos tóxicos aí sobre o nosso coração, né? Utilizando essa imagem, eu vou relatar para vocês algumas coisas. Não vou falar dela como um todo, tá? Vou ressaltar justamente a questão da dose, da quantidade de consumo aí desse etanol. Por exemplo, quando a gente tem aqui menos de 20 milimols de etanol sendo consumido, a gente observa um bloqueio de transportadores da adenosina. Então, essa adenosina ela fica disponível para atuar em seus receptores, nesse caso aqui, o subtipo A1. E a ativação desse receptor vai levar à ativação da via da PI3-sinase, tá? Que tem uma série de outras enzimas que estão aqui nessa via, mas ela está de forma simplificada. A PI3-sinase, ela vai ativar em sequência de cascata, que tem outras etapas, tá? A proteína AKT, que também é conhecida como proteína PKB, é uma nomenclatura mais atual. E aí essa AKT é uma sinase, e aí ela fosforila diferentes alvos celulares. Por exemplo, uma das coisas que ela pode fazer para ser positivo é causar a fosforilação e ativação da sintase do óxido nítrico endotelial. Então, é por isso que a gente consegue aumentar a produção de óxido nítrico, que é o nosso mais potente vasodilatador, e dessa forma a gente tem um efeito protetor aí no sistema cardiovascular, que a gente vai ter uma diminuição de pressão arterial. Uma outra coisa que a gente pode observar como consequência desse consumo de etanol é que as pessoas elas têm hipoglicemia. Por que isso acontece? Porque essa AKT, ela fosforila a GSK3, que é a sinase da glicogênio sintase. Quando ela fica aí fosforilada, isso diminui aí a taxa de fosforilação da glicogênio sintase, o que é importante para aumentar a sua atividade. Então, a gente tem uma ativação da sintase de glicogênio. Ou seja, a gente tira a glicose e vai armazenando ela na forma de glicogênio, que pode contribuir para esse surgimento aí do caso de hipoglicemia, quando a pessoa está fazendo esse consumo de álcool. Só que observem aqui, quando a gente tem um aumento nessa concentração de etanol, tá? 20 milimol aqui de etanol, a gente vai ter outras coisas acontecendo.
A gente aumenta a formação daqueles poros de permeabilidade mitocondrial. E o que a gente estuda lá na patologia? Quando a gente tem esse aumento de permeabilidade mitocondrial, a gente ativa a via das caspases, que é aquela via associada com os processos de apoptose. Então, a gente tem a ativação das caspases, né, que levam ao processo de apoptose, que é aquela morte celular programada. Isso leva a esses efeitos tóxicos de destruição, por exemplo, de fibras cardíacas. Sobre o sistema hematológico, o uso crônico desse etanol está associado a várias anemias, como a anemia megaloblástica, que é causada pela deficiência de vitamina B6, anemia microcítica, onde as hemácias ficam pequenininhas devido a uma deficiência de ferro. Isso está diretamente associado com aquele problema, né, aquele achatamento das microvelocidades e com a má absorção que é causado por esse consumo de etanol. Associado também à trombocitopenia, né, diminuição nessa quantificação de plaquetas no nosso sangue, devido a um sequestro de plaquetas pelo baço e também pela medula. Existe uma alteração no perfil de granulócitos e de linfócitos, causa leucopenia, diminuição, né, da quantidade de leucócitos, e alteração de subconjuntos de linfócitos. Também causa alteração da produção de imunoglobulinas, devido aí a hepatopatias que podem estar associadas. Como as imunoglobulinas, também fatores de coagulação, por exemplo, são produzidos no fígado, os danos que o etanol causa nos fígados podem impactar, por exemplo, esse sistema hematológico. Sobre o sistema gastrointestinal, o uso crônico do etanol está associado, por exemplo, lá no esôfago, esse aumento de concentrações séricas leva a uma diminuição aí de peristalse e também de pressão desse esfíncter inferior, que pode favorecer o retorno de conteúdo do estômago para a região de esôfago, levando a danos naquela região, pode surgir azia e até mesmo o desenvolvimento de câncer local. Em relação ao estômago, aumenta a secreção gástrica e esse aumento do consumo de etanol está muito associado com danos à estrutura dessa mucosa gástrica, que pode levar ao desenvolvimento de gastrite crônica, evoluir para úlcera e também para sangramentos internos. No intestino, pode levar a diarreia crônica, devido a essa má absorção, aqui causada por um achatamento das microvelocidades e diminuição também das enzimas digestivas. Na região de pâncreas, pode causar pancreatite com pseudocistos, má absorção de gorduras e perda também das funções das células beta, que são importantes para a produção aí de insulina, por isso a pessoa pode desenvolver o quadro de diabetes. Interessante observar que quem atua mais no pâncreas não é o etanol em si, mas é o seu principal metabólito aí, que é o acetaldeído. Na região aqui de fígado, há um acúmulo de gordura, que a gente chama de esteatose hepática. Pode ter hepatite, cirrose, devido a uma toxicidade intrínseca que causa ali naquela região dos hepatócitos. A desnutrição, né, essa ausência aí de vitaminas, de aminoácidos e também de ácidos graxos podem ser observadas e pode acarretar em vários tipos aí de câncer, principalmente esse etanol está associado com o aparecimento de câncer de esôfago e também câncer de estômago. Em relação ao nosso sistema urinário, a gente observa a alteração de diurese, um aumento da nossa diurese, a eliminação de líquidos, porque esse etanol ele inibe a liberação da vasopressina, que é também chamada de hormônio antidiurético. Lembram que a vasopressina ela atua em receptores V2, lá naquela região final do néfron, por exemplo, lá no ducto coletor, e aí nesse caso, esses receptores V2 acoplam uma via da ciclase de adenilil, aumentam a formação aí de AMP cíclico, consequentemente aumentam a ativação de PK, que favorece a fosforilação daquelas vesículas contendo as aquaporina, que são colocadas naquela estrutura, e isso aumenta a captação de água, né? A vasopressina, ela auxilia nessa captação de água. Como a gente não tem mais a liberação de vasopressina, a gente tem esse efeito de diurese aumentada. Além disso, o etanol ele estimula a liberação do peptídeo natriurético atrial, que atua em receptores lá nas arteríolas aferentes renais, em receptores que são vanililciclase particulada. Então, quando eles ativam esses receptores, a gente tem um aumento na formação aí de GMP cíclico, aumento na atividade de PKG e todos aqueles procedimentos que estão associados com o relaxamento
desses vasos. Com isso, a gente aumenta o fluxo sanguíneo renal, favorece o processo de filtração e aumenta a formação da nossa urina. O uso crônico, ele diminui esses efeitos, tá? Esses efeitos de aumentar a diurese, porque a pessoa passa a desenvolver uma tolerância a esses efeitos diuréticos do etanol. Pensando no sistema endócrino reprodutor, o uso crônico em homens está associado com a redução da libido, com a impotência, né? Na verdade, o homem pode ter até ereção peniana em muitos casos. Ele tem muita dificuldade de ejacular quando ele está aí em estado de embriaguez. Também podem surgir sinais de feminilização, porque existe uma diminuição da síntese testicular de esteroides e a inativação da própria testosterona. Porque o etanol ele faz a indução de enzimas hepáticas, então aumenta a expressão dessas enzimas hepáticas que são responsáveis por metabolizar a testosterona. Então, nesse caso, a gente observa uma maior degradação da testosterona. Já nas mulheres, a gente observa também uma diminuição da libido, diminuição da lubrificação vaginal e também um aparecimento de anomalias do próprio ciclo menstrual. Pensando no desenvolvimento fetal, existe a síndrome alcoólica fetal, abreviada de SAF, que acontece em 30% das crianças nascidas de mães alcoólatras. Essas crianças elas nascem com algumas características. Por exemplo, tem um desenvolvimento da face anormal, a circunferência craniana é reduzida em comparação com outras crianças de mães não alcoólatras. O crescimento dela é retardado e ela pode até apresentar quadros de retardo mental. Pensando nos procedimentos aí de farmacocinética, observando a absorção, com essa administração oral, a gente tem uma absorção em região de estômago e também em região de intestino delgado. Lembrando que a gente absorve muito melhor no intestino delgado devido à área de absorção. A concentração plasmática máxima ela é atingida aí entre 30 e 90 minutos. Pode ser absorvido também pela inalação, através desse vapor, porque lembrem que esse etanol ele é volátil. E existem diferentes fatores que influenciam nesse processo de absorção. Por exemplo, o tempo de esvaziamento gástrico e, consequentemente, o início dessa absorção intestinal. Como a nossa maior absorção ela acontece no intestino, se a gente tem uma limitação nesse esvaziamento gástrico, a gente demora mais para passar esse conteúdo para o intestino. Por isso que tem gente que prefere, ao beber, comer alguma coisa. Outras pessoas elas já começam a beber com a gente chama de com o estômago vazio. Isso facilita a absorção intestinal, esse pico de concentração plasmática é atingido antes e a pessoa fica sobre os efeitos tóxicos do álcool mais rapidamente. Então, é importante realmente associar aí a alimentação com esse momento onde for consumir o etanol. Pensando também nessa questão da absorção, é que a gente nota aí a genialidade do próprio brasileiro, né? Quando a gente pensa em absorção, pensa em bebida e pensa em conhecimento, aí os brasileiros fizeram o quê? Eles criaram uma bebida particularmente maravilhosa, que é a caipirinha, né? A caipirinha ela é uma mistura de quê? Uma bebida genuinamente brasileira, onde a gente vai ter geralmente uma cachaça, contendo aí esse etanol, né? Aí a gente vai ter um suco cítrico, que seria a questão do limão, e a gente vai ter a glicose, né? E aí, observem, lembram de quando vocês estudaram a química orgânica? A química ela é a base de todo tipo de conhecimento, né? E aí, o que é que acontece quando a gente reage a uma estrutura que é álcool com um ácido, né? Que seria esse ácido cítrico que a gente utiliza através aí do limão. Pensando nessa reação, gente, a gente vai formar o quê? Tenho certeza que vocês eram excelentes em química orgânica e que acertaram que a gente forma um éster. Quando a gente faz a reação de um ácido com um álcool, a gente forma um éster. E olha que coisa mais maravilhosa, porque os ésteres, pessoal, são pouco absorvidos pelo nosso organismo. Então, ao utilizar esse tipo de estrutura ácida, né, esse ácido cítrico na bebida, a gente reduz muito a absorção dessa bebida. Consequentemente, a gente retarda esses efeitos do álcool. E é por isso que eu tenho certeza que os brasileiros pensaram na química orgânica quando estavam criando aí a caipirinha. Nos quesitos aí de distribuição, esse álcool ele se distribui também sobre essa água corporal total,
cerca de 0,5 a 0,7 litros por quilo. E existe uma ordem de distribuição para os tecidos, ele é hidrossolúvel e ele também consegue se distribuir para alguns tecidos de acordo com o perfil de perfusão realmente. Então, do sangue ele pode chegar na região do cérebro, dos rins, pulmões, coração, paredes intestinais, músculo estriado, fígado, tecido adiposo e ossos. Inclusive, ele fica muito depositado aí em tecido adiposo e essas pessoas podem ter efeitos aí retardados em função desse consumo de álcool. Em relação ao processo de biotransformação, que seria aí a parte de metabolismo, acontece principalmente no fígado, cerca de 90 a 98% do metabolismo aí vai ser hepático e através de uma série de oxidações sucessivas. As enzimas mais importantes para esse processo são a alcodesidrogenase, que a gente vai abreviar aqui como ADH, gástrica e também hepática, a aldeído desidrogenase, tá? Abreviada de ALDH, que é muito importante aí para fazer esse metabolismo de primeira passagem. É interessante a gente observar que as mulheres elas costumam ter menos expressão de álcool desidrogenase gástrica. É um dos fatores que faz com que a mulher ela tenha mais efeitos aí do etanol do que o homem. Devido à maior metabolização que o homem consegue fazer, ele consegue reduzir a meia-vida plasmática desse etanol e, consequentemente, né, ter uma queda desses efeitos mais rapidamente. Além disso, os próprios orientais, eles também têm mudanças na expressão aí dessas enzimas que são importantes para a metabolização. Dessa forma, pensando no etanol, as mulheres e os orientais seriam aqueles metabolizadores lentos aí que podem ficar com uma maior concentração plasmática desse etanol por mais tempo e, consequentemente, ter mais efeitos aí desse etanol no organismo. Observem nessa imagem que a gente tem aqui o etanol podendo ser metabolizado por oxidases de função mista, aquelas enzimas do citocromo P450, levando aí à formação de acetaldeído, que em seguida pode sofrer ação de aldeído oxidase e formar o ácido acético. Essa via aqui seria responsável pelo metabolismo de cerca de 25% desse etanol. Mas a maioria desse etanol vai ser metabolizado pela álcool desidrogenase e aldeído desidrogenase. Então, a álcool-desidrogenase, ela converte esse etanol em acetaldeído. E a aldeído desidrogenase converte o acetaldeído em ácido acético. É importante observar que o acetaldeído é um metabólito do etanol que é responsável pelos sintomas da ressaca. Aquela coisa ruim que a pessoa fica sentindo, que ela diz, nunca mais eu vou beber por causa desse momento que eu estou vivendo. Depois ela volta a beber, né? E o ácido acético, ele é um corpo cetônico. Então, ele é volátil, ele dá aquele cheiro e aquele bafo de bebida. Então, as pessoas às vezes bebem, vão chegando em casa quietinha, porque acham que ninguém vai perceber que a pessoa bebeu. Só o seu cheiro, quando você fala, esse bafo cetônico, ele já aparece da bebida devido aí ao ácido acético. Em relação ao processo de excreção, 5 a 10% desse etanol pode ser excretado de forma inalterada, tanto no ar expirado quanto também na própria urina. E uma coisa interessante, a gente pode observar aqui nesse gráfico de concentração sanguínea de etanol em milimol por litros em função das horas. E aí a gente pode observar a cinética de ordem zero de eliminação do álcool em ratos. Observem que, independente da concentração sérica, a taxa de eliminação desse etanol ela é constante. Por quê? Porque existe um momento da saturação. Se ocorreu a saturação, independente do quanto você aumentar de concentração, a gente não aumenta a excreção, porque aqueles transportadores estão saturados. Então, nesse caso, a gente observa o consumo de uma dose de álcool aí de maneira única, tá? Então, consumiu toda essa dose de uma vez só, a gente vê esse pico aqui de concentração plasmática, depois ele caindo, né, devido a esses processos de excreção. E aqui essa dose ela foi fracionada em outras doses iguais. Terminou a dose, outra dose, de forma que o processo de excreção ele vai acontecendo aí de forma acumulativa. Observem que no final, essas curvas elas se encontram. Então, independente do que acontecer, a taxa de eliminação ela é semelhante. A gente vai ter uma diferença em relação aos efeitos daquele etanol, porque quem ficou com a maior concentração
sanguínea de etanol apresenta maiores efeitos desse etanol no organismo. Então, é muito mais interessante beber de forma fracionada, para que facilite o processo de excreção e mantenha a concentração sanguínea desse etanol mais baixa, do que tomar toda a bebida de uma vez só. E quais são as aplicações clínicas para esse etanol? Existe essa aplicação limitada, né? As pessoas utilizam aí com fins recreativos, então é uma droga com efeitos no sistema nervoso central, mais utilizada na nossa atualidade, né? Uma droga lícita. E as utilizações medicinais, elas podem estar associadas com uma aplicação local para redução de temperatura corporal, então geralmente um paninho aí com álcool na testa, nas costas, no peito, para aumentar essas trocas de calor e facilitar então a redução da nossa temperatura corporal, né, para essa regulação. Como antisséptico local, a gente está observando bastante a utilização aí de álcool em gel, né? E o álcool ele tem um perfil antisséptico interessante naquelas faixas aí de 68 a 72 graus Gay-Lussac, tá? E geralmente é por isso que a gente fala 70, mas é uma faixa de 68 a 72. Ele tem esse poder aí antisséptico local. Também para prevenção de úlceras de pressão, já teve efeito positivo. Como indutor do apetite, inclusive, não sei se é da época de vocês, aquele biotônico Fontoura, que na sua fórmula tinha cerca de 9,5, 9,6% de etanol. Só que a partir do ano de 2001, a Anvisa proibiu que qualquer tipo de tônico que tenha uma indicação aí para as crianças tivessem na sua fórmula o etanol. Então, o biotônico Fontoura ele mudou aí a sua fórmula devido a essa limitação descrita aí pela Anvisa. Também é muito indicado para intoxicações pelo metanol. Então, etanol e metanol diferem aí de um carbono, basicamente em um carbono na sua estrutura. Isso já faz uma alteração muito grande. Então, a utilização primária desse etanol é justamente nesses casos de intoxicação por metanol. O metanol é muito utilizado em laboratórios para extração de metabólitos secundários e ele é extremamente tóxico. O que é tóxico, na verdade, não é nem o metanol em si, tá, gente? Mas o metanol, observem aqui, quando ele é metabolizado pela álcool desidrogenase, ele forma o formaldeído, que vocês conhecem popularmente como formol. E aí esse formol depois ele pode sofrer a ação da aldeído desidrogenase e formar o ácido fórmico. Qual é a problemática associada com esse formol? O formol, ele destrói as nossas terminações sensoriais, ele pode destruir neurônios, ele está muito associado até mesmo com a cegueira, então ele causa muitos efeitos aí ruins dentro do nosso organismo. E qual é então a jogada aqui para que a gente possa não sofrer tantos efeitos tóxicos associados com o metanol? Aumentar a concentração de etanol nesse indivíduo. Então a gente até brinca assim, intoxicação por metanol, compra uma grade de cerveja e começa a beber. Na verdade não é feito assim, tá, gente? Mas a gente aumenta aí essa quantidade de etanol no indivíduo para que esse etanol ele seja metabolizado pela álcool desidrogenase. A gente promove uma competição onde é o etanol que vai ganhar, porque a álcool desidrogenase tem mais afinidade pelo etanol do que o metanol. Então a gente começa a metabolizar o etanol, formando aí o acetaldeído, depois esse acetaldeído é metabolizado pela aldeído desidrogenase, formando o ácido acético. Enquanto isso, o metanol ele vai sendo eliminado e a gente consegue tirar ele por diálise também. Então, é um jogo aí de manobras feitas para tentar fazer a reversão desse quadro de intoxicação pelo metanol, tudo isso baseado nos conhecimentos de metabolismo de fármacos. Na atualidade, também existe um outro fármaco, né, que é o famepizol, que é um inibidor aí da álcool desidrogenase, que pode ser utilizado também para limitar esse metabolismo do metanol. Não deve ser utilizado junto com o etanol, porque ele aumenta a disponibilidade do etanol e vai causar mais efeitos tóxicos do etanol. E aí, com base nesses mecanismos, a gente observa uma diminuição na formação desse formaldeído. Uma coisa muito importante que o etanol faz é mexer com a indução e a inibição de enzimas. Na ausência do etanol, a gente tem uma enzima muito importante do citocromo P450, que é a CYP2E1. Ela tem uma atividade relativamente baixa e metaboliza normalmente algumas drogas. Por exemplo, além do etanol,
benzeno, anestésicos gerais, paracetamol, teofilina, cafeína, entre várias outras. E aí, pessoal, quando a gente está fazendo um consumo moderado de álcool, uma das coisas que a gente mais escuta na farmácia é o seguinte: se eu tomar esse medicamento e beber, ele vai cortar o efeito do medicamento? A gente escuta muito isso é um mito, tá? Porque observe que quando existe um consumo moderado do álcool, a enzima do citocromo P450-2E1, ela vai metabolizar a droga mais o álcool, tá? Só que o que acontece? Ela tem muito mais afinidade pelo álcool. Então, ela começa a metabolizar o álcool e reduz o metabolismo da droga. E com isso, a droga ela fica mais biodisponível. Então, agudamente, a gente tem um aumento do efeito daquele fármaco. Observe, de forma aguda, se você estiver utilizando um medicamento e consumir esse álcool, esse medicamento vai ter um efeito potencializado, que é o contrário do que a maioria das pessoas pensa. Entretanto, quando existe um consumo crônico do etanol, a gente aumenta a expressão da enzima CYP2E1. Então, a gente consegue metabolizar mais tanto o etanol quanto os outros fármacos. Então, a gente aumenta a formação desses metabólitos e, consequentemente, a gente reduz a eficácia das drogas, necessitando aí de ajustes, né, nessa posologia. Em casos de intoxicação pelo álcool, essa CYP2E1, a maior parte dela vai ficar intoxicando o álcool e a gente vai reduzir a metabolização das outras drogas e vai aumentar a eficácia dessa droga. Então, observem que existe essa diferença, né, de uma intoxicação aguda e esse consumo crônico. Só que é isso que a gente não vai dizer para ninguém, né, para tentar limitar o consumo de álcool pelos pacientes. Então, a gente sempre vai dizer que realmente existe uma problemática associada com o etanol e não pode beber, tá? Mas aí isso aqui fica só entre a gente. Pensando aqui no consumo do etanol, observem que esse etanol ele pode inibir a ativação de receptores NMDA do glutamato. Então, reduzem o influxo de cargas positivas aqui em neurônios. Além disso, ele aumenta a atividade de receptores GABA-A, né? Ele faz uma modulação alostérica. Dessa forma, pessoal, aumenta o influxo de cloreto. Com isso, existe uma diminuição da excitabilidade, sensação de ansiedade, isso pode levar a coma. Só que quando existe a abstinência, né, a gente não tem mais o álcool, existe uma problemática associada. Por quê? Quando a gente está mantendo esse estado inicial, aí a gente começa a expor, a expressar mais receptores do tipo NMDA do glutamato. Expressa muito mais receptores NMDA do glutamato. Por quê? Porque a nossa célula, ela pensa assim, se eu estou com esses efeitos inibitórios o tempo inteiro, é porque eu não tenho receptores excitatórios expressos. E aí ela enche essa superfície de receptores excitatórios. No momento que eu tiro o álcool, esses receptores podem ser ativados. E aí, nesse caso, a gente vai ter um grande influxo de cálcio, né? Um aumento de excitabilidade que pode levar a ansiedades e causar até mesmo convulsões nesses indivíduos. Então, a tolerância e a dependência acontecem para a utilização aí desse etanol. Existe aqui a síndrome de abstinência física em humanos, que ela vai começar a acontecer 8 horas após a última dose. É óbvio que isso aqui é uma média, tá? Isso vai variar de caso para caso. A pessoa apresenta tremor, náusea, sudorese, febre e alucinações que podem aí durar até realmente 24 horas. Convulsões, agitações, a pessoa fica extremamente agressiva. E em casos aí de emergência médica, é necessário muitas vezes sedação com altas doses de benzodiazepina. Uma grande problemática associada com o consumo crônico do etanol, que a gente chama de alcoolismo ou etilismo. Só que existem medicamentos no mercado para tentar reverter esse quadro de alcoolismo. Quem seria o mais clássico? O disulfiram. Olha que coisa mais legal. O mecanismo de ação é fantástico. O disulfiram, ele basicamente é um inibidor da aldeído desidrogenase. Então, ele inibe essa enzima que metabolizaria o acetaldeído em ácido acético. Ou seja, a gente aumenta a quantidade de acetaldeído nesse indivíduo. Lembra o que eu falei lá no nosso início da aula? Que o acetaldeído é o metabólito que é responsável pelos sintomas da ressaca. Então, o que a gente está fazendo, pessoal,
é aumentar o sintoma da ressaca naquela pessoa, para que quando ela beba, ela fique tão mal que ela não queira beber mais. É isso que esse medicamento faz. E é isso que não vai ser dito para o paciente, porque senão ele não vai utilizar o medicamento. Então, esse disulfiram geralmente é indicado você conversar com a família, para a família colocar num suco escondido, né, de alguma forma, para que essa pessoa ela fique consumindo esse disulfiram. E aí, dessa forma, quando ele beber, ele vai ficar tão mal que não vai mais procurar esse etanol. Ele é bastante útil aí e utilizado em dependentes químicos, né? Pessoas que têm aquela utilização crônica de etanol. O nome de referência é o antietanol, que vai, no final, aumentar o acetaldeído e causar aí esses sintomas da ressaca. Então, a gente tem como fármacos orais utilizados no tratamento do abuso de álcool, o disulfiram, inibe a enzima aldeído desidrogenase, com a maior resultante aí do nível de acetaldeído após a ingestão do álcool. A abstinência é reforçada para evitar as reações adversas resultantes. Temos a naltrexona, que é um antagonista de receptores opioides M, pode diminuir a ingestão de álcool por diminuir justamente os sentimentos de recompensa associados com o álcool, ou diminuir esse desejo incontrolável. Ou seja, quando eles bebem, geralmente eles procuram aquela sensação de bem-estar. Com a naltrexona, a gente não vai ter isso. Então, ele vai beber e não vai ter aquela sensação positiva associada. A camprosato tem um mecanismo de ação aí desconhecido, mas possivelmente ele pode bloquear o estado hiperglutamatérgico e diminuir aí as síndromes de abstinência leve e persistentes, com diminuição dos sentimentos de necessidade de ingerir esse álcool. Para a gente fechar, existe uma grande interação do álcool com outros tipos de medicamentos. O que seriam essas interações medicamentosas? São alterações no efeito de um fármaco em razão da ingestão simultânea ou não de um outro medicamento. Então, a gente pode ter interação medicamento-medicamento ou de um determinado alimento. Então, a gente também tem interação alimento-medicamento. O mais comum aqui são as interações entre o álcool e fármacos depressores do sistema nervoso central, o que pode levar a uma depressão maior desse sistema nervoso central, inclusive resultando em depressão respiratória e coma. Existem aqui diferentes interações medicamentosas, tá? Eu vou ressaltar só algumas, mas existem tabelas e tabelas aí trazendo esses dados. Por exemplo, com o ácido ascórbico, que é a vitamina C, a gente observa como efeito da interação o aumento da depuração do álcool e os níveis séricos dos triglicerídeos, melhora da coordenação motora e da identificação de cores. Por exemplo, com os antidepressivos, a gente observa um comprometimento psicomotor, a intoxicação aguda ela prejudica o metabolismo dos antidepressivos e o consumo crônico aumenta esse metabolismo. Benzodiazepínicos e barbitúricos eles têm um grande perfil de interação. Em relação aqui aos barbitúricos, a intoxicação aguda ela inibe e a crônica aumenta o metabolismo do pentobarbital. O fenobarbital diminui a concentração sérica do etanol. Geralmente ocorre uma depressão cumulativa do sistema nervoso central. Em relação ao benzodiazepínico, a gente observa um aumento do comprometimento psicomotor, que pode levar a uma depressão respiratória também. Em relação aqui aos salicilatos, o álcool ele pode aumentar as chances de hemorragia gastrointestinal, da mesma forma que os salicilatos. Então, a gente tem um risco maior dessas hemorragias acontecer. A cimetidina é um dos principais fármacos que interagem, tá, com outros, porque ela é uma potente inibidora enzimática. Então, dentre os principais fármacos que interagem com outros, a cimetidina está ali nesse grupo seleto. Ela potencializa os efeitos do álcool porque ela reduz as enzimas, né, que metabolizam esse álcool. Então, aumenta a concentração plasmática e a área sobre a curva ali de concentração desse fármaco em relação ao tempo. A gente tem o próprio leite, que pode retardar aqui o esvaziamento gástrico. Dessa forma, ele consegue diminuir a absorção do álcool. Então, paracetamol, que em consumo crônico, né, aumenta essa susceptibilidade aí à hepatotoxicidade, da mesma forma que o etanol. Então, o paciente ele tem um maior risco de ter uma hepatopatia. Então, são inúmeras aí as interações medicamentosas que vocês vão ver em relação ao etanol. Bom, turma, dessa forma nós finalizamos a nossa aula dentro desse módulo de farmacologia do sistema nervoso central, estudando a farmacologia do etanol.